Um bom dia para você, peço licença para estar em sua companhia, meu amigo, minha amiga, nessa manhã de quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, quando são exatamente 7 horas 29 minutos. E nós queremos nos unir, eu e você. E não só queremos, não só quero, nós precisamos nos unir. Precisamos nos unir, meu amigo. Eu e você nessa manhã. Porque só assim, quando dois ou mais se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio. E é claro, o Espírito Santo também. E o Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, como nós sempre falamos, aquilo que Jesus disse a Nicodemos, é um movimento dentro de nós e ao nosso redor, mas que é um movimento dele. Nós não somos assim maestros para dizer Espírito Santo vai para lá, Espírito Santo vai para cá, Espírito Santo sobe, Espírito Santo desce, não. Nós só somos admiradores, nós só contemplamos aquilo que Ele vai fazendo. As curas, as libertações, os milagres, as experiências de Deus, que as pessoas vão testemunhando. Então nós não somos ministros ou, podemos dizer assim, maestros do Espírito Santo. Não, nós só somos admiradores. E nós queremos nessa manhã admirar mais uma vez o movimento do Espírito Santo. Eu e você. Nós queremos admirar as curas que Ele estará fazendo e que começa a partir de agora a realizar. Talvez você, quando ligou, sintonizou aqui na nossa página, você já sentiu uma força te envolver. É Ele, o Espírito Santo. Ele é assim. Ele se manifesta, Ele se movimenta. E Ele realiza o que Ele quer. A vontade de Deus. E é por isso que nós nos unimos nessa manhã, eu e você, para contemplar, para admirar, para adorar o Espírito Santo de Deus. Ao fundo você tem Padre Marcelo, ao fundo você tem Padre Fábio de Mello, e nós vamos juntos, nos unindo. E nós queremos, Espírito Santo, nessa manhã, unidos, glorificar Jesus, exaltar o nome do Senhor. Mas nós precisamos da Tua força. Atos dos Apóstolos nos ensina: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E nós precisamos dessa força se movimentando no meio de nós, para que juntos, Espírito Santo, possamos glorificar o nome de Jesus, colocá-lo sempre acima, porque é admirável a sua grandeza. Exaltai, exaltando com todas as nossas forças. Por isso vem Espírito Santo nessa manhã, se movimentar no meio de nós, porque nós precisamos do seu movimento. Nós precisamos da sua luz iluminando todo o nosso ser, Espírito Santo, nessa manhã.
os lugares mais sombrios, Espírito Santo, mais os ambientes da nossa natureza, onde existe mais deserto, onde existe mais solidão, onde existe mais vazio, precisa ser descoberto pela tua luz. Por isso ilumina, Espírito Santo. Ilumina todo o nosso ser. Porque nós somos um colosso de grandeza no nosso interior. Porque não temos consciência ainda do que é você vir de uma eternidade, peregrinar por um tempo, como diz São Paulo, num corpo limitado, e depois da nossa missão aqui, seguirmos adiante, rumo à eternidade novamente. Antes que no seio fôssemos formados, nós já habitávamos em Deus. A nossa alma já estava em Deus. Ela veio participar com a gente nessa peregrinação que eu e você fazemos aqui, para desenvolver e cumprir uma missão que Deus predeterminou a cada um de nós, explicada claramente, muito bonito até, por Jesus na parábola dos talentos. Você não pode guardar o seu talento, porque se você guardar, você envelhece. Você envelhece por dentro, antes do tempo. Mas se você multiplicar o seu talento, colocar ele a serviço, a juventude vai fazendo parte do seu interior e tomando todas as propriedades e todos os elementos. Por isso, Espírito Santo, muito obrigado. Nós nos curvamos diante de Ti, Te adoramos. Nós reconhecemos a Tua grandeza no meio de nós, o Seu movimento no meio de nós. Muito obrigado, Senhor, pela Sua luz invadir todo o nosso ser nessa manhã. Por isso nós te bendizemos. Obrigado, Espírito Santo, por esse seu movimento no meio de nós. Muito obrigado por visitar os lares nesse momento, por iluminar as profundezas do interior, da alma, de cada irmão, de cada irmã que está com a gente e que estarão com a gente. Muito obrigado, Espírito Santo, por esse movimento, trabalhando fortemente no meio de nós. E você pode, nessa manhã, perceber essa luz. Essa luz entrando em você. Essa luz trabalhando no seu interior. E o Espírito Santo deseja nessa manhã te envolver nessa luz, te envolver nessa força,
porque Ele quer te abraçar. É isso mesmo. O Espírito Santo está a fim de te abraçar, como diz o jovem. Ele está querendo curtir esse momento com você, meu amigo, minha amiga, te abraçando. E basta você se entregar a esse momento. Basta você contemplar essa luz envolvendo todo o seu ser. E como nós precisamos, Espírito Santo, desse teu abraço no nosso corpo, Senhor, na nossa parte física. Nós precisamos desse seu abraço e te agradecemos por estar nos abraçando. Te agradecemos por estar abraçando os nossos pensamentos, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, por toda essa beleza. Nós glorificamos, nós exaltamos e bendizemos todo esse movimento da Tua graça no meio de nós. Sabemos, Espírito, das adversidades que temos, mas isso não nos impede, Espírito Santo, de experimentar a Tua graça, porque Tu ages além de tudo isso. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo, por todo esse momento. Uma das grandes maravilhas, meu amigo, minha amiga, é essa maneira de Deus se relacionar com a gente. Porque Deus se relaciona conosco de forma pessoal. De forma pessoal. O Espírito Santo, quando ele manifestava no Antigo Testamento, ele manifestava de forma pessoal. Ele só foi se manifestar de forma coletiva, ou seja, para muitas pessoas em Pentecostes. Geralmente era assim, era o profeta que ele estava cheio do Espírito Santo. Então ele saía, eles tinham esse costume no Antigo Testamento de caminhar pelas ruas, profetizando, glorificando a Deus. E quem tomava a frente disso era o profeta. O profeta, ele por estar cheio do Espírito Santo, o Espírito dele exalava e envolvia os que estavam ao redor. Então todos eram contagiados pelo Espírito Santo de Deus. Todos eram contagiados pelo Espírito Santo de Deus. Forma pessoal, era um. Pode olhar para você ver o Antigo Testamento, era Samuel, era Natã, era Elias, era Eliseu. E através deles o Espírito então se repartia sobre outros. Mas a partir de Pentecostes não, o Espírito Santo foi dado a todos. Então nós não pegamos mais, digamos assim, o fluir do Espírito de uma outra pessoa, não. Ele vem direto para nós e está em nós. Essa é a grande beleza.
E isso proporciona a gente, então, a todos nós, um relacionamento muito pessoal entre você e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele passa a ser uma pessoa. Ele é uma pessoa. Nós definimos isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre é apresentado na Sagrada Escritura como algo assim, não é? Eles não falam assim sempre, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo, não, o Espírito está agindo. Então eles se repartem, nós não sabemos essa grandeza, mas o Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos criar uma intimidade com essa pessoa, que é o Espírito Santo. Vocês não calculam, meus irmãos, o que de testemunho eu tenho recebido das pessoas que estão participando da live. As pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertadas, as pessoas estão tendo experiências com Deus. E você repare que eu não faço oração assim para que isso aconteça. Eu faço oração para que o Espírito Santo se aproxime. Porque, na verdade, eu não sou o maestro que vou ditando, olha, aqui Espírito, ali Espírito, agora aqui não. Eu só admiro. Porque eu não sei como que se manifesta. Eu sei que manifesta. É o que Jesus falou a Nicodemos. A gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. A gente não sabe. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Então, nesse momento que eu estou falando com você, existe uma força do Espírito Santo trabalhando aonde? Na sua profundeza. Realizando o quê? Aquilo que está em Romanos 8, 26. Porque nós não sabemos orar e não sabemos pedir. Então o Espírito Santo, ele ora em nós com gemidos inefáveis. O Espírito Santo ora em nós com gemidos inefáveis. Mas como que funciona isso? O Espírito Santo ora em mim com gemidos inefáveis? O Espírito Santo, ele faz o elo de ligação entre o meu profundo, que é o profundo do meu ser, com a graça de Deus. Então a graça de Deus, ela vai lá na raiz. O Espírito Santo vai na raiz da gente. Nós temos o costume de remediar, de tentar cuidar dos galhos. Mas o Espírito Santo não, ele vai na raiz da árvore. E lá ele inocula a sua graça. Lá ele inocula com precisão em você, em mim, em nós, justamente o que é o mais necessário em nós. Então é isso que Jesus nos ensina. É isso que São Paulo fala na carta aos Romanos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar nem pedir, e Ele ora em nós com gemidos inefáveis. O que é oração? É diálogo, é um diálogo. É um movimento em que existe dois lados se relacionando. O lado da graça de Deus e o lado do nosso interior. Só que o Espírito Santo, ele vem somar com a gente. Ele vem alavancar. Ele vem levantar aquilo que está escondido em nós e mostrar para Deus: Senhor, olha o interior desse homem, dessa mulher, Senhor. Está assim. E Ele faz tudo isso por causa desse interior assim. O que fazer, Senhor? E aí o Espírito Santo, ele vai lá e mete a injeção em nós, a injeção da vitamina, justamente ali naquele ponto. E aí nós começamos então a ter umas sensações diferentes, uns pensamentos diferentes, umas ideias diferentes. A gente está caminhando, de repente dá aquela vontade de eu falar com Deus, mas caramba, gente, eu tenho costume de ficar falando com Deus, eu estou com uma vontade.
Dá vontade de você entrar numa igreja, você começa a olhar uma pessoa diferente, fala, mas eu não olhava assim. Então são efeitos dessa injeção que o Espírito Santo nos deu, de vitamina, lá dentro de nós, na raiz, porque nós mostramos por fora, são galhos. O nosso comportamento, as nossas atitudes, a maneira que a gente é, o jeito que a gente faz, o que a gente programa, isso tudo são galhos em nós. E às vezes não está dando fruto nenhum, só tem galho. Só tem galho, porque aquilo não está realizando o seu interior. Não está realizando o seu interior. E ó que você ralou, hein? Ah? Você trabalhou para você poder alcançar, você alcançou, parece que perdeu a graça. Nossa, eu cansei. Foi só ontem eu vibrei, mas hoje parece que está tudo vazio de novo. Eu acho que eu vou colocar mais um outro objetivo para mim. Talvez não seja por causa do carro zero que eu constei, eu preciso de uma casa na praia. Então eu vou trabalhar. Ou fazer outras coisas, né, a gente não sabe. Até obter a casa da praia. Aí eu obtenho a casa da praia, falei, mas caramba, gente. Ontem foi legal, eu vibrei, entrei na casa, celebramos. Essa semana foi legal, mas por quê? Porque aquilo não preenche a gente. São coisas externas, são consequências, são galhos da nossa vida. E o galho, ele demonstra aquilo que está na raiz. Se você não tem nada na raiz, os galhos vão ser só bonitos. Um dia Jesus passou com os apóstolos perto de uma figueira. E Jesus avistou a figueira de longe. E ele avistou aquela figueira de longe e ele falou para os discípulos, vamos até a figueira colher os frutos. E Jesus chegou até aquela figueira e não tinha nada de fruto. Mas quando Jesus olhou de longe, ele viu as folhas. E geralmente quando as figueiras estavam assim, com aquelas folhas verdejantes, toda bonita, era o sinal de que estava cheio de fruto. Então aquela figueira enganou Jesus. A figueira enganou Jesus. Ele achava que tinha frutos ali, mas não tinha. Então quando Jesus chegou para colher, viu só a beleza externa daquela figueira e não tinha fruto nenhum. E Jesus disse àquela figueira, jamais nasça fruto de ti. E no dia seguinte eles passaram de novo pelo mesmo local e a mesma figueira que Jesus tinha falado para os discípulos estava seca. Totalmente seca. Você entende, meu amigo, minha amiga, o porquê do Espírito Santo ir nas nossas profundezas? Porque se nós formos nos relacionar com Deus, simplesmente com os galhos, simplesmente com aquele nossa maneira de ser, humana só, nós não teremos frutos nenhum. Nenhum. O fruto só passa a fluir em nós quando na raiz de cada um de nós é inoculado a graça de Deus. Outro sim, o Espírito vem e auxilia a nossa fraqueza, porque nós não sabemos como pedir e nem orar como convém, e Ele ora em nós com gemidos inefáveis. Por isso que nós precisamos relaxar. Relaxar. Nós temos que relaxar. Quantas passagens que fala, quantos salmos que dizem, espera no Senhor, né? E faz o bem. Eclesiastes 2, né? Habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias do Senhor e os desejos do seu coração ele entenderá. Não, isso é Salmo 36. Salmo 36 que eu estou recitando agora. Eclesiastes 2 diz, quando entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. É diferente, é outra passagem. Mas meu amigo, minha amiga, nós precisamos relaxar diante de Deus. Porque assim Ele começa a operar. Ontem mesmo eu fui dormir
E antes de dormir, eu estava falando com quem? Eu adormeci conversando com o Espírito Santo. Porque eu tinha minhas necessidades. Eu não sabia o que ia falar, como sempre está acontecendo assim. Eu não sabia como falar. Na hora que eu estou começando a falar, que o Espírito Santo começa a mostrar, e clarear meu entendimento e direcionar, porque Ele é o principal. Eu só sou um admirador. Eu não sou mais. Eu imaginava que antes eu era um maestro que conduzia tudo aquilo, mas descobri que não. Eu não posso ser maestro, eu tenho que ser só admirador. Então, antes de me deitar, não tinha me vindo nada na minha mente, como até agora não estava vindo nada, começou a fluir agora. Mas a gente já fica mais cara de pau, né? A gente sabe que a gente vem, porque... Então, desde ontem eu estava conversando, e ontem foi dormir falando sobre isso com o Espírito Santo. Espírito Santo, amanhã tem live, o que eu vou falar? Eu não sei. O que eu vou falar, Espírito Santo? Veja bem, gente, eu tirei todos os meus galhos e só deixei a raiz. O Espírito Santo só tem raiz aqui, ó. Eu preciso da sua seiva, eu preciso da sua graça, enxertando na minha alma, para que possa fluir a tua graça. E o Espírito possa então se movimentar, curando o povo, sarando os corações, quebrando as resistências da mente, os emaranhados da mente. Você imagina, meu amigo, minha amiga, uma mente que tem vários cordões, sabe esses cardaços de sapato? Então, um cardaço amarelo, um cardaço azul, um cardaço rosa, um cardaço branco, um cardaço preto, um cardaço marrom, um cardaço azul, e aqueles cardaços tudo embolado assim, como se fosse um novelo de lã. E você fala, gente, eu quero saber das cores, eu quero ter os cadarços separados em cores. Mas está tudo misturado. Então essa é a ação do Espírito Santo. Ele vem e ele tira só o amarelo e põe na mesa. O Espírito Santo vem e só tira o rosa, põe na mesa. Só tira o azul, põe na mesa. Só tira o branco, põe na mesa. Começa a ter beleza no nosso interior. Começa a ter beleza dentro de nós. Nós começamos a exalar beleza, a exalar perfume, como diz a palavra de Deus. Por quê? Porque Ele está trabalhando. Ele precisa chegar à raiz das nossas árvores e não ficar só nos galhos. Mas para isso precisa de uma disposição da minha parte, de um reconhecer que não sou eu. Não sou eu, gente. Não sou eu. Por isso vem, Espírito Santo, nós queremos abrir a Ti, nesse momento, pedindo esse movimento Teu, a penetrar lá nas profundezas do nosso ser, e desatar esse novelo de cores, como o arco-íris. Ontem mesmo vi um arco-íris, achei lindo. E o arco-íris, o céu, ele tem várias faixas, né? Você já observou isso? Vermelho, alaranjado, amarelo, azul, né? Mas é uma embaixo da outra. Repara para você ver, não é misturado as cores, elas são definidas. É uma cor aqui, outra cor embaixo, outra cor embaixo, outra cor embaixo. Não é assim que é o arco-íris? É assim. E assim precisa estar o nosso interior. Quando estiver assim, meu amigo, minha amiga, se prepara. Se prepara, porque você vai experimentar coisas que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram, e que o coração seu nunca imaginou. 1 Coríntios 2,9 está lá. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, meu amigo, minha amiga, vamos separar as nossas lãs desse novilho, as coloridas, separar o branco, somente o branco, o azul, somente azul, o amarelo, somente amarelo.
o anil, somente anil. Vem, Espírito Santo, nós precisamos mergulhar nas dimensões sutis, nas entrelinhas, desses movimentos tão deliciosos que formam a nossa raiz. Gente, veja bem, movimentos deliciosos. O que temos dentro de nós são delícias. Você imagina só, como que é gostoso você comer uma maçã, né? De uma macieira. Aquela maçã que você morde assim, vem aquele docinho, né? Ou se você gostar de kiwi, podemos falar de kiwi aqui, né? Você gostar de uva, podemos falar de uva. Mas você imagina o teor disso, a beleza, o sabor. O sabor. O sabor disso. Isso acontece quando nós desmanchamos esse novilho do nosso interior, quer dizer, não é nós que desmanchamos, né? O Espírito Santo que vai desmanchando e a gente só dá abertura para isso. Porque ele também não pode vir em cada um de nós, o Espírito Santo, e tratar a gente como robô, né? Robô é assim, robô tá lá, você aperta o botãozinho, ele para. Aí o dono vai lá, abre aqui, mexe lá, tira parafuso, põe parafuso, aperta, troca e tal, depois aperta o botão de novo, ele volta a funcionar normal. Nós não somos assim, robô. Deus para, você entra no interior, aí mexe lá, aí vem, dá um tapinha em você, você acorda de novo e continua. Não é assim que funciona. Existe um livre-arbítrio, uma liberdade. Eu preciso deixar Deus chegar na minha raiz. Eu preciso chegar, descer até ali. Por isso está lá em Romanos. Outro sim, o Espírito vem e auxilia nossa fraqueza, porque não sabemos pedir nem orar como convém. E Ele ora em nós com gemidos inefáveis. O que são esses gemidos, irmãos? É o babuciar do bebê. Ontem mesmo, né, estava com a minha netinha no colo, e estava falando com ela, tem 4 meses, né? E bilibibi, belezinha, fofinha do vovô, papapá, e ela ria. Isso é babuciar, isso é gemido. Isso é gemido. E quais são os nossos gemidos? Os nossos gemidos, eles se traduzem na oração em línguas, que é um dom para os infiéis, não para os fiéis. Está lá, na carta aos Coríntios. A oração em línguas é o dom para os infiéis, não é para os fiéis. Os fiéis já são dons mais diferenciados. A oração em línguas não, porque a oração em línguas, que é esse gemer. Eu lembro um dia nós fizemos uma oração do batismo no Espírito, muitos anos atrás, e a pessoa que recebeu batismo, ela começou a orar em línguas, e ela orava assim. Eu vou imitar para você ter ideia de como é que é, não que eu estou fazendo isso agora em línguas, tá? Só estou fazendo uma imitação humana. A pessoa começou a orar assim, ó, parecia uma abelha, né? Mas era a manifestação de Deus nela, ué. Todo mundo se surpreendeu ali naquele momento daquela efusão do Espírito Santo, porque a gente ouve as pessoas orando em línguas, falando, né? Outras linguagens, são sílabas, são vogais, né? São gemidos, mas era a manifestação do Espírito Santo naquela pessoa. Vai entender? É coisa dele. Então, a beleza está aí, é você deixar fluir. Então você, para se abrir ao Espírito Santo, você se entrega ao Espírito Santo e você começa a babuciar. Você pode até começar a babuciar com as suas palavras humanas, justamente para a sua antena começar a clamar: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Então você começa, você fica diante de Deus ali, você e Ele, chega no momento que você está de intimidade, você começa lá, 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 lá,
lá, lá, lá. Vai cantarolando, lá, lá, lá. Aí esse lá, 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 você está querendo o Espírito Santo, desejando que ele venha, auxílio da sua fraqueza. Você está dizendo ao Espírito Santo: eu não sei falar como convém, eu não sei orar como convém, eu preciso de ti, e lá, lá, lá. Você vai assim, aí de repente você sente aquela força que te invade, e aí o lá, lá, lá seu começa a orar realmente e fluir. E nesses momentos, meus amigos, é a hora que nós que somos infiéis, com esse dom maravilhoso, somos visitados pela graça de Deus, e Ele vem pegar aquele novilho que está dentro de nós, cheio de lãs coloridas, e vai tirando cores por cores. Aí começa a organizar, dá beleza dentro de você. E essa beleza começa a fluir, ela começa a se transformar em cura para a sua parte física, em organização dos seus órgãos internos. Essa beleza começa a organizar até mesmo a circulação do seu sangue, no cérebro, principalmente no coração, e vai organizando. E se tem alguma obstrução ali, o Espírito Santo sopra e as graças vão acontecendo. Você vai se sentindo jovem, cada vez mais feliz, mais realizado, mais contente, e são frutos que vão acontecendo, porque afinal de contas você recebeu um enxerto de vitamina na raiz. Então aquelas maçãs podres que estavam nascendo dos galhos, aquelas maçãs defeituosas, amargas, elas começam a ter um novo brilho, uma nova cor, um novo sabor, e começam a se tornar lindas maçãs, saborosas maçãs, porque ela recebeu o que era importante na área principal, que é a raiz. E você imagina, gente, o que são as maçãs podres dos galhos? Os escândalos. Os escândalos. Tem um velho ditado antigo, né? Aonde há fumaça, há fogo. Não tem fumaça se não teve fogo. Se você está vendo ao longe, tem fumaça, deve ter tido fogo ali. Não sabemos como. Então, as maçãs podres que fluem de nós, eu não estou falando de vocês não, hein? Estou falando de nós, eu estou me colocando no meio. As maçãs podres que podem surgir nos nossos galhos, elas são resultados de quê? De uma raiz enfraquecida, envelhecida, doente, que precisa da visita do viticultor para inocular na nossa raiz vitaminas e ingredientes necessários. E as vitaminas, então quando você vê uma maçã podre, que são os escândalos, não ponha aquela pessoa no inferno. Não ponha. Porque um dia Jesus chegou também numa vinha, onde tinha muitas vinhas, muitas pés de uvas ali. E ele viu que estava sem fruto tudo. Então ele falou para o pai: pai, dá mais um ano. Vamos fazer um trabalho aqui, vamos botar uns enxertos aqui nas raízes dessas vinhas, para a gente tentar ver se a gente resolve essa questão. Vamos dar mais um ano, a gente volta aqui. Não seca os pés não destrói os pés não. Então se a pessoa, meu amigo, minha amiga, ela começou a produzir frutas podres, não põe ela no inferno. Olhe ela no interior dela. É um interior que está fragilizado. E esse aqui, desculpe, você sabe que eu sou franco, gente, que eu tenho que falar, eu falo. O grande erro da formação dos grandes líderes, eu não vou citar nomes, senão coitado de mim, né? Mas o grande erro daqueles que formam os grandes líderes é, ao invés de tratar a raiz doente, só muda a planta, tira aqui e põe ali. Ah, ele cometeu esse escândalo aqui, vamos transferir ele lá para outra cidade. Porque na outra cidade lá pode ser que ele mude esse jeito dele, não vai mais produzir fruta podre. Aí a pessoa, porque não foi tratada na raiz, né? Porque os grandes formadores estão deixando de fazer isso, não sei porquê.
Então, ao invés de cuidar da raiz daquela pessoa, não. Eles transferem a pessoa para um outro lugar para continuar servindo a Deus em outro lugar. Mas não resolveu o problema de dentro, ó. E aí a pessoa vai para o outro lugar e vai produzir o que lá? Maçã podre. Ué. Enquanto não tratar a raiz, a maçã só vai ser podre. Você pode mandar para o estado de São Paulo, você pode mandar para o estado do Rio, você pode mandar para o estado do Paraná, você pode mandar para outro país. Qualquer lugar que chegar aquela árvore e for plantada, ela vai dar fruto podre. Porque o problema não está no local que você mudou, na transferência da pessoa para um lado ou para o outro, não. O problema não está aí, o problema está no trabalho que as grandes lideranças deveriam fazer no interior dessas pessoas. Ao invés de abafar o caso. Ao invés de abafar o caso. Gente, não adianta, gente. Se eu pegar essa árvore aqui, que está o aparelho aqui, e se ela fosse uma macieira, um pé de maçã, e eu arrancasse ela com a raiz e tudo, e levasse lá no outro lado do parque, e plantasse lá de novo a árvore, com a raiz e tudo ali, o que ia dar ali? Fruta podre do mesmo jeito que daqui, porque o problema não está na árvore, não estão nos galhos, está na raiz. Então, quem que trabalha na raiz? Os que estão acima, as grandes lideranças. Se eu tenho sobre a minha missão pessoas que estão trabalhando para o reino de Deus e eu coordeno elas, eu vejo elas cometendo delitos, abusos, eu tenho que trabalhar no interior dela, não posso ficar amenizando isso. Porque senão continua, gente, só vai mudar o local, mas a raiz é a mesma. Então nós precisamos cuidar da raiz. Também por outro, então por isso que eu digo a você, meu amigo, minha amiga, se você vê alguém dando fruto podre, não ponha aquela pessoa no inferno. Não ponha. Porque ela está dando o que ela tem dentro. Agora, se ela melhorar, só se trabalhar na raiz dela. Se deixar, se trabalhar para que ela se abra, para que ela deixe se trabalhar na sua raiz. Aí sim. Então, por favor, pode ser do ponto A, do ponto B, do ponto C ou ponto D. Se alguém cometeu algum escândalo, não ponha aquela pessoa no inferno. Não ponha aquela pessoa no inferno. Porque ela dá o que ela tem. E se ela está dando fruto assim, é porque a raiz dela está doente. Então tem que ser trabalhada a raiz dela. E quem trabalha na raiz é os que estão acima. Isso nós estamos falando a respeito de instituições. Agora, na nossa vida individual, se você, meu amigo, minha amiga, já tem consciência que você anda dando fruto podre, peça ao Espírito Santo. Seja franco com o Espírito Santo em primeiro lugar. Espírito Santo, eu sou assim. Eu faço assim. Eu não sei por que eu faço. Me ajuda. Reconhece, pecador. O Espírito Santo vai trabalhando em você e vai organizando você por dentro. E o fruto disso é um comportamento diferente, pensamentos diferentes, emoções diferentes, ideias diferentes. Você vai mudando. Aquilo que antes você fazia, você não vai ter mais graça de fazer. Porque a força que age em você, ela te leva para dar frutos bons e não mais para dar frutos doentes. Então, 2 pontos importantes. É um pedido, é um pedido. Eu acho que se Jesus estivesse aqui, ele ia pedir a mesma coisa. Por favor, para que os que estão acima possam trabalhar naqueles que estão abaixo, na raiz, para que eles possam dar frutos bons e não pegar a pessoa
e mudar só o lugar da árvore. É trabalhar a raiz. E segundo, não olhe uma pessoa que dá fruto doente como se ela fosse um condenado ao inferno. Não olhe assim. Jesus não olha assim. Deus não olha assim. Deus não olha assim. Então, se você quer ajudar, ame ela. Dê amor. Porque quando você dá amor para aquela pessoa que está dando fruto doente, ela vai começar a olhar você e falar, nossa, aquele rapaz ou aquela moça, ele tem um carinho por mim, porque embora eu faça isso, ele sempre está ali comigo, dando carinho, atenção. Eu vou me abrir com ele, eu vou contar para ele porque o que eu sofro com esses frutos podres que eu estou dando, mas eu não tenho ninguém que me ajude. E aí você pode entrar lá e orar por ele e pedir, Espírito Santo, vem. É isso que aconteceu com Maria Madalena, gente. Jesus estava num banquete. Nós vamos ver, o tempo está voando, né? Deixa eu ver aqui, gente, só um minuto. Ah, bichinha boa. Nossa, mãe do céu, cara. 8h15 já, falta pouquinho, hein? Gente, isso aconteceu com Jesus. Entrou uma mulher que estava dando frutos doentes, que era a prostituta. E Jesus estava sentado na casa, numa das casas dos amigos, e lá funcionava assim na época. A ceia era feita assim. Existia a mesa, né? A mesa, e cheio de comidas ali. E todos sentavam ao redor da mesa. E geralmente deitavam. Eles deitavam assim, ó. Colocavam os pés lá para baixo. E aqui ficava do ladinho assim da mesa comendo, ó. E conversando. Era essa maneira daquele povo antigo se reunir para conversar. E Jesus estava conversando assim, deitado assim, batendo um papo com a galera da casa. E de repente entrou uma prostituta. E foi nos pés de Jesus, lá no pé. Começou a fazer carinho. Olha só, gente. Começou a fazer carinho nos pés de Jesus. Todo mundo na hora regalou o olho, falou, nossa, Jesus está deixando essa mulher fazer carinho nele, essa mulher prostituta. E na época a mulher, quando fazia carinho nos pés, ela estava dizendo, olha, vamos, né? E Jesus deixou aquela mulher ali. Mas Jesus viu que ela estava dando frutos doentes. Não queria mandar ela para o inferno, como todo mundo ali já tinha botado ela no inferno. Todos ali ao redor já tinham condenado aquela mulher. Ela é prostituta, ela está no inferno, tem que deixar longe, expulsa daqui. Jesus não. Jesus não quis expulsá-la. Jesus quis curar ela pela raiz. Pela raiz. E ela começou e daí a hora que Jesus começou a olhar para ela, o Espírito Santo começou a visitar a raiz daquele ser, a raiz daquela árvore que estava dando frutos doentes. E Jesus começou a amá-la. E ela começou a se sentir curada, amada, perdoada, aceita. E começou a chorar. E depois seguiu Jesus, que nunca mais largou. E aí os frutos daquela mulher já não eram mais doentes. Você me entende, meu amigo, minha amiga? Você me entende, grande líder? Você me entende, grande líder? Que tem debaixo de você pessoas que você cuida? Que não é, a questão não é transferir de um lugar para o outro, é trabalhar dentro. É trabalhar na alma. É aproximar dela e dar para ele, para ela, o que Jesus deu para essa mulher, para que a partir dali haja uma transformação na raiz e se traduza em bons frutos depois nos galhos da árvore. Obrigado, Espírito Santo,
por todo esse momento e que Tu possas realmente estar agindo a partir disso, fazendo nova todas as coisas. Nós Te agradecemos por estar trabalhando dentro de nós, separando as variadas cores de lã desse novilho que está todo embrunhado, misturado dentro de nós, organizando assim o nosso interior. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo que fizestes em nós e através da Tua graça em cada área da nossa natureza. Que seja assim, para a honra e glória de Jesus, do Pai, Espírito Santo de Deus. Nós Te agradecemos. Muito obrigado. E nós Te adoramos. Nós Te admiramos, Espírito Santo. Nós Te contemplamos. Nós atribuímos a Ti todo o louvor, toda a glória, toda a honra, toda a graça. Espírito Santo de Deus. Quero citar aqui os irmãos que estiveram com a gente. Eu gostaria de estar em cada grupo ao vivo para estar citando o nome de cada um de lá, mas as lives vão para os grupos. Meu amigo, minha amiga, eu quero abrir um parênteses aqui no final dessa live. Você que me assiste sempre, eu ou alguém das pessoas que trabalham comigo vão estar contactando vocês, fazendo um pedido a vocês. Eu quero antecipar isso. Qual que é o nosso pedido a você que me acompanha diariamente? O meu pedido é que você compartilhe a nossa live com 10 pessoas. Com 10 pessoas. Pessoas que você sente que precisam ouvir a palavra de Deus. Precisam ter uma experiência com o Espírito Santo. Então você está sendo um canal para poder levar a boa nova. Sabe por quê, gente? Eu vou explicar o porquê desse nosso trabalho. Nós estamos em meio de uma pandemia. Não pense que 2021 vai resolver. Eu acredito que não. Quero estar errado. Mas os indícios que nós estamos vendo, nós não vamos resolver essa questão esse ano, não. Então veja bem, não vai haver retiros, não vai haver encontros, não vai haver louvores com presenças de pessoa um do lado do outro, não vai haver, porque como é que vai haver com a pandemia? Vai ser tudo reduzido quando tiver alguma coisa, mas dentro da pessoa, a dor, a solidão, a angústia, o vazio, ele nem está querendo saber, ele vai se manifestar no povo. E se a gente não tiver aquele que pode cuidar de nós por dentro, e esse alguém é o Espírito Santo, se nós não tivermos ele, nós vamos sofrer muito e vamos cometer absurdos. Absurdos. Então quando você compartilha essa live para 10 pessoas, você está dando o que para essa pessoa? O melhor que você poderia dar de amor para ela, a oportunidade dela ouvir aquilo e o Espírito Santo trabalhar nela e ela ser curada, ser fortalecida, ser rejuvenescida no seu interior. Você está dando para ela um presentaço. Por isso eu peço a você, meu amigo, minha amiga, compartilhe essa live. Ah, mas eu não gosto de você. Então compartilhe a live das outras pessoas que você gosta. Mas compartilha. Não assista só. Nós não podemos viver mais esses tempos, gente. Só a gente assistir. Nós não podemos mais. Deus precisa de discípulos. Deus precisa de pessoas que põem aquilo para... Quando Jesus habitava no meio de nós, 2000 anos atrás, 2020 anos atrás,
os apóstolos ficavam em Cafarnaum. Cafarnaum é como se fosse o centro dos vilarejos, de tudo aquilo que estava ao redor ali em Jerusalém. Então os apóstolos ficavam em Cafarnaum. Hoje Jesus vai estar pregando lá no monte tal. Hoje Jesus vai estar pregando no monte tal. Então as pessoas levavam a notícia, ouvia aquilo, chegava lá no vilarejo, olha, Jesus vai estar hoje no monte tal. Outro chegava, outro vilarejo, olha, Jesus vai estar no monte tal. Porque aquilo, como formiga, se espalhava. E aí todo mundo ia ouvir Jesus. Esses eram os discípulos. Então nós precisamos ser discípulos de Jesus hoje. Só que hoje mudou a maneira. A maneira está aqui, ó, através da rede social. Não tem jeito de fugir mais. Não retrocedemos mais. Então, quando você compartilha, manda para o Messenger, manda para a página da pessoa, você está dando a oportunidade daquela pessoa se abrir a uma experiência com o Espírito Santo. E ela ser trabalhada no seu interior, curada. Isso vai evitar dela sofrer, dela continuar sofrendo, ou de ela cometer abusos por causa dos vazios que tem dentro dela. Ontem mesmo conversei com a dona Raimunda, lá de Brasília. Dona Raimunda triste porque havia morrido um amigo dela. Até tá aqui, ó. Acabou de entrar, Deus abençoe a senhora. Sabe, gente? E ela falou, Zé Luiz, sim, eu vou divulgar, eu vou compartilhar. Sabe? Ela que é uma senhora fazendo faculdade. Olha, você vê que beleza. O Espírito, claro, Deus está agindo nela. E Deus agindo nela, ela fica jovem. Nós não temos idade, gente. Isso aqui é só disfarce. Esse cabelo branco, entendeu? Essas barriguinhas são só disfarce na gente. Mas na verdade somos tudo jovem. Porque Deus está atuando. Deus está agindo. Então, faça isso, meu amigo. Se você não gosta da minha live, tudo bem. É o direito que você tem. Deus te abençoe. Compartilhe de outras pessoas que você gosta. Mas compartilha. Não assista só mais não. Tenha com você não. Eu preciso hoje fazer um ato de caridade, de amor. Eu quero levar esse momento que eu tive gostoso para 10 amigos meus. Ou 10 pessoas que eu estou percebendo que estão precisando. Então você vai lá e compartilha, 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 compartilha. Se for um discípulo de Jesus, isso é maravilhoso. Aquela pessoa vai ouvir a palavra, vai ser tocada, Deus vai curar o coração dela e ela vai ficar muito agradecida a você por você ter sido esse instrumento, ser uma discípula do Espírito Santo de Deus, uma discípula. Desculpa, gente, aqui de vez em quando dá uns revertérios. Eu acho que eu estourei na live, né? 8h27, nós já estamos com 1 hora de live. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe muito você. Eu quero agradecer os que estiveram aqui agora com a gente. Jesus amado. Nossa amiga Maria Merces. Deus abençoe. Também a Isabel Soares, a Alice Sossai, a Sofia Parente, a Leonora Kister, a Eulália Laura, também a Deleci Cardoso, a Cleia Santos, a Leocádia Wagner, a Dona Raimunda, a Lenir Silva, que sempre acompanha a gente também, Deus abençoe, a Luzia Melo. Luzia Melo é uma pessoa maravilhosa, né? Que eu tive a oportunidade de conversar com ela esses dias. Uma mulher de Deus, uma mulher que mora no sertão de Recife, aonde toma banho de cuia e não tem chuveiro. É maravilhoso, né? Nossa, o que eu aprendo com essa senhora, Dona Luzia. Eu rio muito com ela, pessoa muito de Deus, né? Muito, muito de Deus mesmo. E eu fico só muito feliz. Eu falo com ela, fico rindo o tempo inteiro. Uma pessoa simples, mas cheia de Deus. Deus abençoe você, querida.
A gente vai aprendendo, né? A gente vai conversando com as pessoas, vai conhecendo as pessoas, a gente vai ficando encantado e ver como que Deus é lindo, se manifestando de formas diferentes através do jeito das pessoas serem, né? Também a nossa amiga Antônia Vieira, Clarice Batista, Deus abençoe. Ai, Jesus amado, Deus é grande. Que bom, gente, como é agradável. Tem uma música assim: que bom é ver teu povo vivendo em união. Que bom não ter barreiras separando a comunhão. Pois sabemos, Pai, que quando assim vivemos, Tu ordenas sobre nós as suas bênçãos. Por isso que é maravilhoso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Vamos ver se tem mais alguém novo aqui. Eu já sei o nome mais ou menos da galera, né? Já sei quando chega gente nova. A Miriam Pereira, Deus abençoe você. O nosso amigo Marcos Ramos, que até colocou uma palavra aqui, vamos ver que está dizendo: mas a honra vem e agora é em que... Não, errei, desculpa. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Obrigado, meu amigo Marcos. Linda passagem, confirmando todo esse momento. Deus abençoe você, querido. Também são essas pessoas que eu acabei de falar. E você, meu amigo, você, minha amiga do grupo, que está me assistindo agora. A live já aconteceu, mas nós estamos no agora. Desejo a você muita paz, muita alegria. Nós voltamos, se assim Deus permitir, sabadão, com mais uma live. E não se esqueça, meu amigo, não se esqueça, minha amiga, de uma coisa. Deus chamou você hoje a ser discípulo dele, a ir para Cafarnaum, falar: Jesus vai estar em tal lugar. E você vai para Cafarnaum dizendo que Jesus está ali quando você compartilha a live para os irmãos. Deus te abençoe. Um abraço forte no Espírito Santo de Deus.